sem risco nenhum. Endeusar heróis não nos leva muito longe. A primeira geração dos pioneiros quânticos é vista como a grande geração, não de guerreiros, mas de profetas. Em vez de invadir as praias da Normandia, eles desembarcaram nas praias do tempo e do espaço e, por fim, invadiram as terras da realidade. Mas, como replicou um professor de física do California Institute of Technology, ao ouvir o nome de Einstein sendo reverenciado, hoje em dia, qualquer aluno de graduação da Caltech tem mais conhecimento que Einstein. Uma grande quantidade dos atuais fisicalistas concordaria. Einstein, Heisenberg, Bohr, Pauli e Schrödinger estariam comendo a nossa poeira de tanto que suas ideias ficaram para trás. Nenhum dos pioneiros quânticos tinha conhecimento, por exemplo, do Big Bang, e esse fato não pode ser contornado, não importa quantos admiremos. O cosmos se comporta hoje exatamente como se comportava no Big Bang, ocorrido 13,7 bilhões de anos atrás, e, até que se comporte de outra maneira. A hipótese do Big Bang continuará reinando no alto da montanha. Um universo consciente tornará o Big Bang um conceito incidental. O novo rei da montanha será qualia, as qualidades criadas na consciência. Uma vela acesa dissipa luz e calor, como fez o Big Bang. Mas sem a experiência humana de luz e calor, a criação como a conhecemos não existiria. Veja como são impressionantes a energia e a matéria que escuras. Ainda não encontramos os qualia que correspondem a elas. É por isso que eles vêm em primeiro lugar e até um evento gigantesco como o Big Bang se torna secundário. O que mantém o universo físico intacto é qualia. Se os qualia fossem uma parte inquestionável da nossa compreensão, a nossa vida diária passaria por uma revolução, que é exatamente o que defendemos, ou as pessoas dariam de ombros e seguiriam vivendo como sempre viveram? O conceito de universo consciente só ganhará força se pudermos humanizá-lo. Caso contrário, o status quo, que é o universo incerto, permanecerá. Como conceito, o universo incerto provou ser um ambiente remoto, aleatório e hostil, onde os seres humanos só se encaixam como um acidente cósmico. Em vez de vencedores na roleta cósmica, seríamos como dodos, aguardando pela extinção. Mas isso não quer dizer que o multiverso não precise de nós. 1 trilhão de jogadas de dados trariam de volta um novo universo adequado à nossa espécie. Nossa admiração pelos heróis foi justificada, dificilmente seremos os únicos a citar Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, Pauli, Schrödinger e outros como profetas modernos. Na verdade, é muito comum evocá-los quando se busca um respaldo científico para a consciência superior. O lado espiritual dos pioneiros quânticos, embora seja um constrangimento para a ciência atual, é um farol para aqueles que ainda buscam respostas. O problema é que os nossos heróis não se aprofundaram em seus formidáveis insights sobre a consciência. O trabalho deles contribuiu mais para criar um universo incerto do que qualquer outra coisa. Talvez não devesse ser de outra forma. Afinal, eles tentaram construir um novo jeito de estudar o cosmos físico, e não de vestir Deus com um novo manto. Então, com a imagem dos heróis abalada, o que temos pela frente? Devemos terminar o trabalho que eles começaram, ou seja, temos que mostrar exatamente como o universo se comporta de maneira consciente. Trata-se de oferecer provas que sejam aceitas por todos, independentemente dos preconceitos que cada um possa ter. A ciência existe para apurar a verdade. Koalas e pandas se parecem com ursos, por exemplo,
mas ambos são vegetarianos, coisa que os ursos não são, além de que nenhum dos dois vive no mesmo habitat dos ursos. A questão não pode ser resolvida sem uma evidência incontestável. A dos koalas foi esclarecida primeiro, porque eles carregam as crias em uma bolsa, então não são ursos, são marsupiais como os cangurus. A questão dos pandas gigantes levou mais tempo para ser respondida, até que se provou geneticamente que eles realmente são ursos, mas de uma espécie muito antiga. Os genes do panda gigante são de um animal carnívoro, e não herbívoro, o que significa que ele extrai pouquíssima energia das folhas de bambu das quais se alimenta, tão pouca que sua atividade praticamente se resume a comer e dormir. Sequer sobra energia para os machos disputarem as fêmeas em época de acasalamento. Que tipo de evidência convenceria uma pessoa racional de que o universo é consciente? Excluímos daqui os céticos mais radicais, que jamais aceitariam ser persuadidos. Veremos a seguir um número razoável de comportamentos que farão melhor do que isso. Não indicarão apenas um universo consciente, mas um universo humano. Nesse universo, encontramos nosso verdadeiro lar e, ao mesmo tempo, nosso sonho ancestral de liberdade finalmente será realizado. Voltar ao ponto de partida não é um problema. Se algum grupo de biólogos afirmasse que os pandas são plantas e os koalas, insetos, eles não sairiam da estaca zero. Existem na cosmologia basicamente duas áreas: priorizar a matéria e priorizar a mente, e ambas concordam em que o ponto de partida fica além do tempo-espaço, um território de puro potencial. Já abordamos essa questão. Einstein sugeriu que, se os objetos do espaço desaparecessem, não existiria tempo nem espaço. No piscar intermitente da existência, toda partícula subatômica entra no vácuo quântico, ou seja, ingressa em um território onde não há tempo nem espaço. O fato de que todo o cosmos trilha o mesmo caminho significa que a eternidade está bem ao nosso lado, como uma companheira constante. As duas áreas também concordam em algo que soa bem básico e ao mesmo tempo inócuo: a existência. Claro que o universo existe e essa afirmação faz sentido, pois diz que, mesmo que a partícula penetre no vácuo quântico, a ausência de tempo e espaço não a destrói. De alguma maneira, ela continua existindo, mas na eternidade e em toda parte ao mesmo tempo. A aderência do vácuo quântico é tão poderosa que um quantum se comporta como onda. Ele ainda consegue estar em toda parte ao mesmo tempo. Em suma, a existência não é uma tábula rasa. Ela esconde algo de valioso em seus recessos secretos. Físicos que tenham um toque de misticismo reduzem o universo inteiro a uma única onda ou a uma única partícula. Essa é a verdadeira partícula de Deus. Estando de acordo sobre voltar ao ponto de partida, o próximo passo é justamente aquele em que entra a argumentação. Será que o cosmos primordial foi forçado a existir, seja por forças físicas, seja por uma mente? Será que ter tijolos sem ninguém para sentá-los é suficiente? A título de ilustração, vamos imaginar, no lugar do universo, uma catedral. Estudar os materiais dos quais é feita a Catedral de Notre-Dame, como pedras, metais e vitrais, pode dar algumas pistas sobre os métodos de construção e os tempos históricos em que a catedral foi erguida, mas de jeito nenhum Notre-Dame é resultado da soma dessas partes. Ela foi criada por seres conscientes, tem uma presença que os objetos físicos mortos não explicam. Pedras, metais e vitrais são materiais arquitetônicos, mas não são a sua arte. Então, quando se trata de descrever Notre-Dame,
as partes respondem pela quantidade de coisas das quais a catedral é feita, a arquitetura responde pelos qualia da construção, entre eles a beleza e a importância religiosa. Conseguir uma ponte entre a quantidade de coisas e os qualia nos leva ao segundo passo para a descoberta da verdadeira realidade do universo. Precisamos de um construtor que seja para a ciência o que Deus é para a religião. O universo tem paredes infinitamente mais complexas do que uma catedral, e o único candidato a construtor que é capaz de erguê-las corretamente é a mente cósmica. A presença de consciência em Notre Dame é inquestionável, embora seus arquitetos estejam mortos há muito tempo. Basta a inferência nos dizer que ali trabalhavam agentes conscientes. Da mesma maneira é possível inferir a presença da consciência no cosmos, não. Há necessidade de conhecer o arquiteto cósmico. É só observar como o universo se comporta, não como pedacinhos de matéria colidindo, mas como uma mente que faz tudo isso com um objetivo: o toque humano. Se alguém declarar que a consciência não tem lugar na explicação do funcionamento do universo, a mente humana cai em um limbo evolucionário. Isso é mesmo provável? Alguns fisicalistas aceitam com relutância que o cosmos tem um comportamento semelhante ao da mente, e, para não chamá-lo de consciente, o chamam de radioativo. Acreditam que, logo após o Big Bang, grande parte da criação foi destruída quando matéria e antimatéria se aniquilaram mutuamente. Mas um leve desequilíbrio em favor de certas constantes permitiu que o universo existisse, o que implicaria um acordo de paz entre matéria e antimatéria, antes que desaparecessem por completo. Essa reconciliação é conhecida hoje como complementaridade, em seu termo técnico. Por exemplo, quando duas partículas estão entrelaçadas, como diz a física, elas exibem características idênticas, como giro e carga, mesmo estando separadas por bilhões de anos-luz. É isso que as torna complementares. Qualquer mudança em uma partícula se reflete instantaneamente na outra. Isso implica que a complementaridade é mais fundamental que a relatividade, que leva a velocidade da luz a um limite absoluto. A comunicação instantânea não é permitida. E ainda assim ocorre a não localidade. Isso significa que o entrelaçamento é mais fundamental que as quatro forças básicas da natureza, interligadas por regras que também têm como limite a velocidade da luz. É fascinante imaginar que partículas separadas por bilhões de anos-luz possam conversar entre si e, ainda, que o mesmo mistério exista tão perto de nós. É exigido o mesmo esforço coordenado dos neurônios espalhados aqui e acolá, no interior do cérebro, para que sejam produzidas as imagens tridimensionais que chamamos de mundo físico. A coordenação é instantânea, tal como acontece com as partículas elementares. O esquema funciona como um todo. Num estúdio de filmagem, o diretor pede luz, fotografia, som e ação. Cada um deles é uma estrutura independente. Coordená-las leva tempo. Mas, quando se trata do mundo, a mente não diz: as luzes estão acesas. Onde está o som? Alguém pode ligar o som, por favor. Em vez disso, há uma coordenação instantânea de todos os elementos necessários para produzir o filme da vida. Isso implica que a complementaridade não é uma propriedade das partículas ou da matéria em geral. É uma propriedade da consciência, na verdade, uma das maneiras mais fundamentais que a consciência tem de manifestar o universo. O que corrobora com muita força o campo priorizar a mente. Mas, se continuarmos reunindo mais evidências de um universo consciente,
Isso bastaria para justificar um universo humano? Estaríamos de fato bem posicionados diante do leme da criação ou seríamos abelhas operárias que obedecem ao comando da consciência cósmica? Essa é uma pergunta retórica, já que a única consciência que conhecemos ou podemos conhecer é humana. Todas as leis da natureza são conhecidas através do sistema nervoso de cada um. Somos a medida da criação, não por decreto divino, mas graças à complementaridade, que encaixa cada aspecto da natureza em um esquema perfeitamente adequado para a nossa existência. Todas as demais alternativas nos mantêm presos dentro das fronteiras criadas pela mente. E elas têm suas armadilhas. Por exemplo, se percebemos nossa existência como resultado de uma vitória acidental no cassino do multiverso, ela dependerá de chances aleatórias. Se nos percebermos como produtos de forças físicas, não seremos mais que robôs feitos de compostos orgânicos. Se estivermos convencidos de que evoluímos graças à sobrevivência dos mais fortes, seremos apenas o mais bestial dos animais. Se nos virmos como um complexo construto de informação, seremos apenas um feixe de números compactados. A realidade pode nos libertar? Essencialmente, a história da espécie humana é a história da expansão da consciência. Assim tem sido há milênios e essa busca está longe de terminar. Ao menos vamos poder responder aos 9 mistérios cósmicos apresentados no início deste livro. Mistério número 1. O que existiu antes do Big Bang? Resposta: um estado de consciência pré-criada, que não tem dimensão. Nesse estado, a consciência é puro potencial. Toda possibilidade existe em forma de semente. As sementes não são feitas de nada que possa ser medido empiricamente. Entretanto, dizer que não havia nada antes do Big Bang é tão correto quanto dizer que existia tudo. Mistério número 2. Por que o universo é tão perfeitamente coeso? Resposta: não é, porque ser coeso significa que partes isoladas têm que se ajustar cuidadosamente entre si. O universo é um todo indivisível. Suas partes, quando falamos de átomos, galáxias ou forças como a gravidade, são apenas qualia, as qualidades da consciência. Todos os qualia existem no mesmo campo de atuação da realidade. O lugar no interior da mente ao qual recorremos para ver a imagem de uma rosa é o mesmo que a natureza usa para criar a própria flor. Mistério N. Graus 3. De onde veio o tempo? Resposta: do mesmo lugar de onde tudo vem, da consciência. O tempo é um qualia, como a doçura do açúcar ou as cores de um arco-íris. Tudo é expressão da consciência, pois o universo foi germinado no útero da criação. Mistério número 4. Do que é feito o universo? Resposta: os verdadeiros tijolos do universo são os qualia. Há espaço para infinita criatividade, dependendo do observador. O estado de consciência em que nos encontramos altera os qualia que nos rodeiam. Um pôr do sol não é belo para quem quer se suicidar, uma cãibra na perna pode ser desprezível para quem acabou de vencer uma maratona. Observador, observado e processo de observação estão intimamente ligados. Quando se desdobram, o conteúdo do universo vem à tona. Mistério número 5. Existe um design no universo? Resposta: este mistério é muito mais complexo de se responder do que com apenas um simples sim ou um não. Se existisse design no universo, os dois teriam que se relacionar como um ceramista e um bloco de argila. A
Forma emerge da não-forma sob a influência de uma mente externa. Um conhecido sermão do cristianismo refere-se ao corpo humano como o vaso de Deus. Na realidade, o design é uma percepção consciente que é completamente maleável. Uma pessoa pode olhar uma flor e ver um design bonito. Outra pessoa talvez a veja como erva daninha ou uma espécie biológica neutra, e um esquilo pode vê-la como comida. O design é a interação entre a mente e a percepção. É permitido ver o universo como um projeto perfeito, como perfeitamente aleatório, ou como uma mistura de ambos, ou ainda, diriam alguns místicos, como um mero sonho sem nenhuma substancialidade. Mistério número 6. O mundo quântico tem relação com a vida diária? Resposta. Essa resposta também é um tanto complexa. Os qualia da experiência mudam de acordo com o nosso estado de consciência. No estado desperto normal, o domínio quântico é pequeno demais para ser percebido diretamente, e ligá-lo ao mundo dos objetos grandes provou ser muito difícil. Sem experiência para nos guiar e as conclusões conflitantes das experiências em laboratório, os vínculos físicos são controversos. Porém, se aceitarmos que o domínio quântico não é apenas semelhante à mente, mas a representa sob a aparência de quanta, então a resposta é relativamente simples. O domínio quântico passa a ser apenas mais um contexto de qualia. Como qualquer outro. Ele não precisa ter nenhuma ligação com a vida diária. Porque todos os domínios existem a partir da consciência. Mais uma experiência direta do contexto quântico é evitada pela onipresença velada e pela censura cósmica. Mistério número 7. Vivemos em um universo consciente? Resposta. Sim. Mas isso não faz nenhum sentido se a noção que temos de consciência estiver repleta de pensamentos, sensações, imagens, sentimentos. Esses são os conteúdos da mente. Remova o conteúdo e o que restar será consciência pura, silenciosa, imóvel, que está além do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo é repleta de potencial criativo. A consciência pura dá origem a tudo, inclusive a mente humana. Nesse sentido, não vivemos em um universo consciente assim como o inquilino ocupa uma propriedade alugada. Nós participamos da mesma consciência que é o universo. Mistério número 8. Como a vida começou? Resposta. Como um potencial da consciência, que brota das sementes de todas as coisas vivas. Dizer que o musgo que cobre a pedra está vivo e negar a vida da pedra é uma mera distinção feita pela mente. Na realidade, tudo o que existe segue o mesmo caminho desde a sua origem adimensional, até chegar ao estado em que a própria consciência escolhe para criar a partir de si mesma. Como seguem o mesmo caminho, do não manifesto para o manifesto, a pedra e o musgo preso a ela compartilham igualmente da qualidade da vida. Mistério número 9. A mente é uma criação do cérebro? Resposta. Não, e o inverso também não é verdade. O cérebro não é uma criação da mente. Esse é outro exemplo em que se cria uma distância artificial entre o ceramista e o bloco de argila. Mente e cérebro não se relacionam assim. A mente não encontrou uma substância primordial no espaço intergaláctico e moldou um cérebro. A matéria não foi aglutinada em gomos maiores e mais complexos até serem tão complexos que começaram a pensar. O princípio que se aplica aqui é o da complementaridade, segundo o qual os opostos aparentes não existem um sem o outro.
Não existe o dilema. Ovo ou a galinha, porque a realidade cria os opostos de uma só vez. Sejamos realistas, essas respostas provavelmente são muito diferentes daquelas que você estava esperando. Nós nos adiantamos, porém, e acrescentamos que nada do que dissemos é anti-ciência. O que levou a ciência até o fim de seus processos empíricos não foi uma conspiração de místicos, poetas, sonhadores, sábios ou desajustados. Os métodos da ciência se tornaram ultrapassados pela própria realidade. Em um universo dominado pela matéria e pela energia escuras, onde tempo e espaço se desagregaram na escala de Planck, não é anticientífico procurar um novo caminho. Pusemos 3 cartas na mesa: qualia, consciência e universo humano. Como jogar com elas? Ninguém sabe. Os insights mais brilhantes sobre a consciência, que inspiraram os pioneiros quânticos, ficaram dormentes por quase um século. Tomar o universo físico ao pé da letra continua sendo o modo pré-estabelecido, com poucas exceções. Por fim, temos falado de uma realidade oculta. Ela foi ocultada intencionalmente. A mente forjou suas próprias algemas, e só a história do mundo poderia explicar como e por quê. Felizmente, a necessidade de conhecer a realidade jamais será erradicada, e alguma coisa dentro de nós, não importa quem somos, deseja ser livre. Einstein sentou-se ao lado de um poeta indiano para conversar sobre a natureza da existência. Tagore estava certo quando disse que o universo humano é o único que existe. Estamos diante de um futuro infinitamente esperançoso no júbilo da criação. Para as gerações vindouras, você é o universo, será o credo reinante, e não mais um sonho contido dentro de um mistério.